A poluição no Tejo é o grande tema desta edição da noite, já que o dissemos. O manto de espuma, com cerca de 1 metro de altura, mantém-se junto ao açude de Abrantes. Mas a poluição do Tejo não é de agora. Há quem a denuncia há mais de 3 anos, desde 2015, que Arlindo Marques publica nas redes sociais imagens da contaminação no rio. As denúncias que têm feito fizeram uma empresa avançar para um processo judicial contra o agora conhecido como Guardião do Tejo. Isto é uma vergonha, mas é uma vergonha das grandes. Eu estou farto de alertar, nós estamos fartos de alertar. Eu quero que o país veja e gostava que partilhassem o que está aqui. É que nós não temos aqui milhares de peixes mortos. Temos milhões. Arlindo Marques não desiste, é que a poluição no Rio Tejo não é de agora. Há 3 anos que denuncia a situação depois de ter começado a notar no verão de 2014 o aparecimento de espuma na água. A revolta que sentiu ao ver assim o rio onde cresceu fez com que partilhasse nas redes sociais dezenas de vídeos. Por este andamento, o Tejo vai morrer mais que o que está. Para mim está muito doente. Dá bem para ver neste barco a situação de espuma que é imensa. Eu vou-vos sacar mais um plano. Isto é grave o que está aqui, gravíssimo. Natural de Santarém, é conhecido como o Guardião do Tejo. Chama-lhe a espuma da morte e as denúncias já lhe valeram um processo em tribunal. Não é neve, não se engana. Isto é veneno das fábricas de celulose. A Celtejo, empresa de celulose do Tejo, reclama 250 mil euros a Arlindo Marques por difamação. A mesma empresa que o Ministro do Ambiente ordenou esta sexta-feira que reduzisse para metade as descargas de resíduos no Rio Tejo. Vamos à análise agora na edição da noite com Arlindo Marques, do Movimento Protege. Foi ele que divulgou, como vimos, estas imagens que temos visto, e a defesa persistente do Rio já lhe valeu um processo no Tribunal de Santarém, apresentado pela Celtejo, a empresa de celulose que se queixa de estar a ser injustamente caluniada como poluidora. Também aqui em estúdio o investigador e ambientalista Eugénio Sequeira, e temos ainda em direto de Matosinhos o hidrobiólogo Adriano Bordalo Issá. Boa noite a todos, bem-vindos. Boa noite aos três. E vamos começar esta conversa com o que, enfim, pode ser a possível fonte poluidora do Rio Tejo e com uma primeira questão. Adriano Bordalo Issá, ouvimos o Ministro do Ambiente dizer hoje que este problema está num acumular de matéria orgânica que em anos de muito pouca chuva não consegue diluir-se. Pode ser essa a razão para esta poluição que temos visto? O Ministro tem razão. O que nós temos hoje no Tejo é a floculação de matéria orgânica. Agora é preciso saber de onde é que veio essa matéria orgânica. Mas uma coisa é certa, de forma alguma podemos continuar a considerar que a melhor solução para a poluição é a diluição. Toda e qualquer empresa que descarregue, seja o que for, num meio aquático, tem que ter uma licença. E essa licença tem uma série de parâmetros que indicam valores máximos de descarga por um determinado volume, que habitualmente é por litro. Ora, para isso é preciso que haja fiscalização. E um dos problemas que nós temos de há uns anos para cá, no ambiente, mas também nas outras áreas do Estado, é uma redução dramática do pessoal altamente treinado e qualificado para fazer a fiscalização. Portanto, isso tem sido algo recorrente em todas as áreas da administração pública e na parte do ambiente também. Aliás, os poucos inspetores que existem são funcionários públicos que são verdadeiros heróis. Estes e os outros, que muitas vezes chegam a utilizar as suas próprias viaturas em deslocações de fiscalização. Ora, isto não pode de forma alguma continuar. Isso por um lado. Por outro lado, temos uma segunda questão muito importante. É que todas as empresas, e eu estou a falar em abstrato, em geral, ao terem estas licenças, têm que demonstrar perante a tutela a qualidade do efluente autorizado a descarregar. E quem faz essas análises
isso é da responsabilidade das empresas. Portanto, aqui há uma situação que não é muito confortável para o próprio Estado. Mas, Adriano, deixe-me dar-lhe aqui alguns dados que hoje lemos. Uma notícia, por exemplo, dava conta de que as inspeções no Tejo cresceram 222%, passaram de 248 para 800. Se assim foi, como é que é possível, na sua opinião, que estas descargas e estas imagens se repitam? Pois, brincar com os números muitas vezes é perigoso. E neste caso é, efetivamente, essa situação. Aumentam 200, aumentam 400, 800, mas partimos de quantas? E, efetivamente, as vossas imagens, a peça mostrada no início, são elucidativas. Esta situação não é de agora. E, ao fim e ao cabo, o Tejo, no local onde este incidente está a acontecer, acaba por não ser tão longe de Lisboa. Já vamos voltar à conversa e a Matosinhos. Vamos agora trazer esta discussão aqui para o estúdio. Arlindo, boa noite. Enfim, acredita naquilo que o Ministro hoje disse e a explicação dada sobre o acumular de matéria orgânica ao longo destes últimos meses no Rio e também a falta de chuva que ajudaram a criar esta situação? Não acredito. É assim, é muito bom a medida que ele tomou a nível da Celtejo, mas não acredito, porque eu desde 2015, imagens parecidas que se tem visto nestes últimos 4 dias em Abrantes, eu já as tenho registadas. E repare, isto já não é de agora. Basta ir aos meus vídeos. Tenho muitas imagens dessas. Então porquê que é agora que aparecem os sedimentos no fundo do rio? É de louvar a questão de falarem na Celtejo e de se reduzir o efluente. Agora eu garanto-lhe, quando reduzirem e eles cumprirem o que estão nas licenças, nós temos o rio normal, porque a fábrica que está em Vila Velha já está há muitos anos e nada se passava. Eu nasci ali à beira do rio, nada disto acontecia. Comecei a notar isto finais de 2014, início de 2015. Começou esta guerra e foi muito falado na peça que andam agentes no terreno, e Gamaota. Sim, senhor, eu vejo já tirar análises. Andam drones, tanta gente que anda no terreno. E como é que é possível deixarmos chegar o Tejo a esta situação crítica? E eu, mais que ninguém, se calhar, conheço como está o rio. E vejam o estado que ele chegou. Vejam aquela cor negra. É lamentável. E eu fico muito triste, porque nunca esperei que chegasse a esta situação. E isto, a meu ver, respeita a opinião das pessoas. Não tem havido a chuva. Não choveu o suficiente para que isto acontecesse. E eu garanto-vos uma coisa. Se o rio hoje, nestes 4 dias, dava um caudal para as chuvas que choveram, não é suficiente para fazer este caudal. Alguém o manteve. E gostava também de dizer uma coisa. As pessoas conhecem, quando houve a mortandade de peixes, as águas estavam negras, podres. E o amado Francisco São Pedro, pescador do Arneiro de Nisa, encontramos aquela mortandade. Por que razão? Num dia de seca extrema, tiveram 2 semanas de água imensa no Rio Tejo. Tiveram lá diversos jornalistas, podem constatar isso. Foi para mim, para as pessoas que me seguem, para o movimento Protege a que eu pertenço, aquilo foi para lavar e não nos venham tentar enganar. Arlindo, mas que outras empresas ou eventuais fontes poluidoras é que existem perto do local destas águas? É assim, existe uma empresa chamada Centro Oliva, que já usou o bagaço de azeitona para produzir eletricidade, portanto, como combustível. Isso está tudo selado. Essa empresa não está a poluir nada. No Rio, atmosfericamente, tem alguma coisa de fumo. Não está a fazer nada. Eu já fui chamada à senhora doutora Gabriela Muniz do APA para que eu, Arlindo, queria saber, para eu descobrir, ou para lhe dizer quem era a fonte poluidora do Rio Tejo. Eu desloquei-me a Lisboa, fui falar com ela. Porque o senhor Presidente Vila Velha de Ródão diz que a poluição vem de Espanha. De Espanha, junto a Toledo, há efetivamente espuma. Essa espuma vem de Madrid, porque não é muitos habitantes e não conseguem tratar. Mas de Madrid à nossa barragem, à barragem do Cedilho, que faz a fronteira, são quase 400 km. O rio vai fazer a depuração, decantação, oxigenação e as ribeiras para lá correm. Não chega nada ao Tejo. E eu gostava-vos de dizer uma coisa. Quando eu encontrei isto em Abrantes, que foi tema quase nacional, que encontrei espuma com 1 metro de altura, eu quis tirar a prova dos novos que eu já sabia.
Então a rede de hotéis que está montada, desde pessoas que andam a pé, que trabalham para as fábricas, dão uma informação. E eu fui com os pescadores a montante de Vila Velha de Ródão ver, porque eu achei o rio muito, muito poluído e fui confirmar se vinha alguma coisa de Espanha. Porque nesse dia, o senhor Presidente de Vila Velha de Ródão estava nos estúdios de Castelo Branco a falar para a Antena 1 e disse, em direto, quando eu me desloquei de Abrantes para Vila Velha de Ródão, que a poluição vinha toda de Espanha. Esse senhor está a brincar com os portugueses, está a brincar comigo, está a brincar com todos nós. E o rio é que está a pagar as consequências. O que é que eu encontrei no rio? Isso é público que eu publiquei. Encontrei uma água transparente, não vi uma ponta de espuma. A água havia ser 2 metros. E os seus jornalistas, se quiserem ir, vão lá confirmar. Portanto, a poluição começava em Vila Velha de Ródão, era isso? Para mim, eu filmei isso e isso é público. Mesmo no meio de Vila Velha de Ródão, eu gostava que o Sr-Ministro me dissesse a mim, Orlindo, isso é público. Eu hoje publiquei isso na minha página do Facebook. A água nasce, está num tubo que está no meio de Vila Velha de Ródão, aparece. Porquê que ela aparece? Porque o tubo está a 20 metros de fundura e quando o rio não corre, portanto, quando o rio não corre, é que não vem de Espanha, o que é que vai acontecer? Como é muito afluente, é o equivalente a 150 mil habitantes, o que corre todos os dias no rio. São dados que eu tenho, de alguém que sabe. Aquilo sobe, anda. Quando, por exemplo, corre, o que é que acontece? É como o fumo de uma chaminé. Quando há vento, a água corre e vai lançar o afluente nas portas de Ródão, tem quem conhece, a 2 km. Por isso, a senhora doutora Gabriela Muniz me chamou. E eu disse-lhe a ela, doutora, mande instalar uma caixa de visita antes dos tubos entrarem dentro da água e a senhora vai ver, meta lá um agente do CEPNA e vai ver, consegue agarrar, se calhar, o que não estão a encontrar. Orlindo, vamos ouvir também o Eugénio sobre esta questão. Eugénio, há quem diga que enfim, que diz respeito à poluição, o crime compensa, porque o valor das multas fica sempre muito abaixo daquilo que seria necessário investir em equipamento para instalar um meia-tar, por exemplo. Fica ou não, de facto, para uma empresa mais barato poluir do que pagar as multas do que, de facto, investir um meia-tar? É verdade. As taxas são muito caras. Mas não é só isso. Bem, se isto funcionasse a sério, as multas eram sucessivas, porque cada vez que lançava, fora do contrato legal, do que é legal, pagava multa. Mas em Portugal há alguma lei que se cumpra? É a pergunta que eu lhe faço. Vá na estrada e veja quantas pessoas cumprem as regras de trânsito e quantas não cumprem. E o que é que acontece? Veja os ordenamentos. Veja, a REN e a RAN, a Reserva Ecológica e a Reserva Agrícola Nacional, se são cumpridas. Veja os fogos, se cumpriram as distâncias. Até o próprio Estado habituou-se, criámos este hábito de não se cumprir e de tentar disfarçar as consequências. Mas é por todo lado. Se chovesse muito, havia cheios, porque está mal feito. Porque as pessoas olham ao curto prazo, não olham ao longo prazo. Estes problemas são problemas de longo prazo. E é tudo junto. É as fábricas, é os sistemas agrícolas intensivos e é o consumo desmedido de água. Como sabe, a Transvaso, Tejo Segura e Tejo Guadiana são brutais. Portanto, o caudal, isto tem implicações, não é só aqui. Vai ter implicações na Foz do Tejo, nos nurturing, na multiplicação dos peixes que têm os estuários. Eu, como cientista, estudei a dinâmica dos estuários e, do ponto de vista como é que as plantas e como é que se faz a depuração do sol. Não é possível, face às situações climáticas que estamos a viver, também ninguém cuida de minorar o efeito estufa, mas não nos estamos a adaptar à redução dos caudais e às necessidades de aumento de rega. E depois isto acontece, obviamente. E falava aí, Eugénio, dessa falta de fiscalização também, ou melhor, de cumprimento das regras. Acha que é o quê? É falta de coragem das autarquias e do governo de afrontar as empresas, de afrontar as empresas de celulose? Começa por isto. Sabe que a minha amargura
Eu chefiei um departamento de investigação. E chegámos a ter 40 pessoas graduados, doutorados, ou equiparados a isso. Mas agora estão lá 4. Essa imagem de 40 por 4, e são os meus antigos alunos que lá estão, os que sobraram, sem meios para trabalhar. O problema é que a investigação desapareceu. O apoio à fiscalização para a investigação desapareceu. Os desgraçados que andam a fazer as colheitas não têm laboratórios capazes de lhe dar respostas imediatas. Não é? E tudo isto faz com que se crie o desleixo, deixa andar. E só quando aparecem os dramas, isto devia ter sido previsto nas análises de rotina que se faziam. Muito antes de acontecer isto, muito antes de morrerem os peixes que ele mostrou. Devia-se ter apanhado logo que havia um problema. E o problema é que as normas que estão feitas é para determinados caudais. E quando diminui os caudais, tem que aumentar as cautelas. Eugénio, vamos ouvir também de novo o Adriano Bordalo Issa sobre esta questão. E nesta discussão, Adriano, está a ser aqui, no fundo, levantada a responsabilidade do Estado. É o Estado o principal responsável, enfim, já agora passando aqui esta redundância, do Estado que chegou ao Tejo? Sem dúvida. Ao fim e ao cabo, se nós olharmos um bocadinho para a história recente do nosso país, nós vemos que o ambiente tem sido sistematicamente o parente pobre. Convém não esquecer que nos finais do último mandato de Cavaco Silva foi criado o Instituto da Água. Pela primeira vez, Portugal teve uma instituição que congregava técnicos, decisores para tratar das questões da água. Foi uma medida corajosa, que instituto esse que teve um papel fundamental no reordenamento, digamos, dos recursos hídricos neste país. Tinha pessoas de imenso valor, técnicos de imenso valor, e que durou até à vigência do anterior governo. O anterior governo decidiu cortar as chamadas gordurinhas do Estado e acabou com o Instituto da Água. Integrou numa grande agência, na Agência Portuguesa do Ambiente, que é tão grande que de forma alguma consegue cumprir o papel que o anterior INAG fazia. Por outro lado também, o centralismo, muitas vezes justificado por economia de escalas e coisas desse género, levaram a que toda a estrutura da gestão da água, que estava a ser regionalizada e que funcionava, pois deixou de acontecer. E passa a ser tudo novamente fortemente centralizado. Um exemplo. Se os espectadores consultarem, quando puderem, a parte de trás da fatura da água, vão ver que todos nós pagamos uma taxa de utilização de recursos hídricos. É um valor de 0, qualquer coisa, centavos, mas que depois, multiplicado por milhões e milhões de utilizadores, dá uma maquia muito importante. Quando isso foi instituída, porque eram indicações de Bruxelas, esse dinheiro ficava nas regiões hidrográficas, ou não ia para Lisboa, para aí. A certa altura, funcionou muito bem no primeiro ano e esse dinheiro era reinvestido na região onde tinha sido gerado. Entretanto, o que acontece é que o Governo Central verificou que, afinal, aquilo era muito dinheiro. E, para ajudar a combater o déficit, passou a funcionar como receitas próprias. Então, todas as verbas passaram a ir para Lisboa e depois regressavam parte delas às diferentes regiões. Isto é um bom exemplo, por favor, Bordalo Issa, de como o centralismo não funciona. E o Estado tem estas responsabilidades e tem fundamentalmente responsabilidade agora de controlar sistematicamente a qualidade.
e fruto, digamos, das ações centralizadoras que aconteceram durante a vigência do anterior governo, hoje continuamos a pagar. E desfazer o que foi feito acaba por ser sempre muito difícil. Mas temos que procurar atuar de outra maneira, porque não é só o Tejo, são os outros rios, e nomeadamente o Rio Douro, que apresenta níveis elevadíssimos de poluição na zona da Foz e, como o Eugénio disse muito bem, esta água são cerca de 15 km cúbicos de água que vai parar, na totalidade dos rios portugueses, que vai parar à nossa zona costeira, onde está o peixe que nós ainda conseguimos, que Bruxelas ainda nos deixa apanhar. Portanto, é preciso ter muita atenção, porque toda esta poluição, mais concentrada ou mais diluída, vai parar ao nosso mar costeiro. Ou seja, não estamos só a falar da zona de Abrantes ou do Médio Tejo. Muito rapidamente, para concluirmos, que já ultrapassamos largamente o tempo, ainda assim, Arlindo, uma última questão a propósito do processo no Tribunal Cível que lhe foi movido pela CELTEJO. Pede uma indemnização de 250 mil euros. Permita-me que lhe pergunte, Arlindo, qual é a sua principal ocupação? Eu sou guarda prisional. Ou seja, tenho um vencimento de 1.100 euros, com 30 anos de sendo que serviço. esta é aqui uma luta entre David e Golias. É, porque eles, no processo, gostava de dizer, eles tiveram o descaramento de dizer, no processo, que eu amanhã vou tratar disso com o advogado, a contestação está a passar os prazos, estão nos prazos certos, que eu, devido ao meu poder económico, achavam esse valor adequado à indemnização por danos deles, portanto, por eu estar a difamar. E considera que a intenção da empresa é intimidá-lo? É, mas não consegue. Não consegue. A gente dá-nos mais força. A mim a protege. Porque é assim, se eles pensam que é assim, conseguem, não. Ainda me põem com mais vontade de mostrar às pessoas quem é que está a falhar. Mas isto é terrorismo psicológico. Eu tenho que admitir que abanou um bocado. E não é fácil, mas eu tenho o apoio de muita gente. É assim, eu penso que eles não me vão voltar as costas. Isto não se faz. Também gostava só de dizer uma coisa. É assim, esses senhores fizeram isso. Houve muito mais gente que falou da CELTEJO. E porquê que foi a mim, à pessoa mais pequena? Na Assembleia da República, nas diversas comissões de ambiente, falou-se nisso. Vieram para cima de mim. Para quê? Pensavam que era com isso que eu me encostava e que eu ia dormir? Não, eu não tenho medo. Não tenho medo deles. E vou continuar a lutar e tenho esperanças que um dia vos possa mostrar que temos um rio como nós o tínhamos no tempo do meu avô, no tempo dos meus pais. Isto não é nada. Arlindo, obrigada pela sua presença na edição da noite. Muito obrigado. Também, obrigada. E Bordalo Isaac, que esteve connosco em direto do Porto. Obrigado a todos. Certamente que o tema não ficará por aqui. As análises